primeira divisão de cavalaria aeromóvel foi ativada em julho de 1965, em Fort Benning, Geórgia, dando ao exército 5 tipos de divisões de combate: infantaria, blindada, mecanizada, paraquedista e agora aeromóvel. Em setembro de 1965, a primeira divisão de cavalaria aeromóvel foi enviada para o Vietnã. Parafraseando o secretário de Defesa, Roberto S. McNamara, a mobilidade aérea aumentará muito a capacidade do Exército de enfrentar diversas ameaças. Isso coloca o Exército à beira de uma abordagem totalmente nova para a condução de batalhas terrestres. A palavra aeromóvel indica a capacidade de se mover pelo ar, conferindo a essa divisão mobilidade aérea superior às demais. Muitos desses homens da primeira cavalaria aeromóvel também ajudaram a desenvolver técnicas da divisão aeromóvel. Ao testar conceitos de mobilidade aérea. Eles eram membros da 11ª Divisão de Teste de Assalto Aéreo e da 2ª Divisão de Infantaria. O último teste em que participaram e que provou que a mobilidade aérea em escala de divisão era viável, ocorreu na área de manobras da Carolina em novembro de 1964. O Centro de Operações Táticas é o núcleo do comando e controle da divisão. O ritmo e as grandes distâncias, característicos das operações aeromóveis, exigem comunicação flexível e contínua com as unidades de combate em rápido movimento. Isso resulta em uma grande dependência do rádio de voz para as comunicações. Para manter um controle próximo, os comandantes e suas equipes se deslocam junto com suas forças, além de se comunicarem com elas. Um centro de operações aéreas permite que o comandante acompanhe suas unidades no calor da batalha. Embora as unidades aéreas táticas móveis dependam principalmente do rádio de voz para comunicações, instalações reduzidas de rádio teletipo transportáveis por via aérea são usadas para comunicações entre a divisão e os principais elementos subordinados. Um pedido de vigilância aérea recebe atenção imediata do grupo de aviação. A vigilância aérea é necessária para identificar, localizar e relatar alvos inimigos dentro da área operacional da divisão. A maior dispersão e mobilidade de uma divisão aeromóvel aumenta a necessidade de inteligência oportuna e precisa. Para produzir essa inteligência, o grupo de aviação depende em grande parte da aquisição visual e fotográfica de alvos. Vários Mohawks, no entanto, também estão equipados com radar aerotransportado de varredura lateral, com unidades estroboscópicas para fotografia noturna e com dispositivos infravermelhos. A maioria das missões é de busca específica, como reconhecer áreas à procura de possíveis locais de lançamento de mísseis inimigos. Missão concluída, o Mohawk retorna para casa com fotos cruciais que logo estarão disponíveis ao quartel-general. Durante o processamento do filme, o piloto é entrevistado para relatar possíveis atividades inimigas observadas. Na divisão, especialistas em imagens identificam a localização e natureza das posições inimigas. Outra capacidade importante de inteligência das divisões aéreo-móveis, usada nos níveis de batalhão, brigada e divisão, é localizar visualmente movimentos inimigos.
Patrulhas de reconhecimento que cruzaram as linhas inimigas e chegaram de helicóptero também fornecem informações importantes sobre as atividades do inimigo. A vigilância também pode ser realizada durante operações noturnas e períodos de baixa visibilidade. A Força Aérea fornece o serviço meteorológico às unidades aeromóveis conforme procedimentos conjuntos. Previsões de 24 e 72 horas são enviadas aos subordinados na área várias vezes ao dia. Essas previsões e observações locais são incluídas nos resumos de inteligência entregues à equipe da divisão 4 vezes ao dia. Durante condições de voo por instrumentos, os elementos de controle de tráfego aéreo fornecem assistência de navegação, regulação e durante todo o tempo, 24 horas por dia. O comandante é responsável pelo uso do espaço aéreo, mas a coordenação com unidades aeromóveis é mais complexa. Os movimentos de helicópteros e aeronaves de vigilância na zona de combate são planejados por quartéis generais e centros de operações táticas. Os dispositivos de orientação variam desde o radar, luzes de ponto de pouso, painéis e são colocados por batedores de comunicações por rádio. Todos esses dispositivos podem ser usados em áreas avançadas improvisadas, como este ponto de reabastecimento de helicópteros, onde o tráfego, mesmo breve, é intenso. A Força Aérea coordena o movimento de suas aeronaves de apoio pelos corredores do espaço aéreo controlado pelo Exército. Os testes mostram que os sistemas de regulação do tráfego aéreo do Exército são sólidos, práticos, movimentam muitas aeronaves e são compatíveis com outros serviços. Agora é véspera do dia D. Os planos foram feitos e as ordens de operação foram emitidas. O comandante de um batalhão de helicópteros aeromóveis realiza a coordenação final e emite instruções para sua equipe e comandantes de companhia. Eles avisam líderes de pelotão e pilotos e fazem planos finais para o ataque conforme a hora H se aproxima. Os detalhes são verificados aqui e por cada comandante de unidade na divisão. A operação deslocará 2 brigadas de 3 batalhões por mais de 160 quilômetros para conquistar cabeças de ponte a 80 quilômetros atrás das linhas inimigas. Neste exercício, as tropas da 82, a divisão aerotransportada, representaram o inimigo. Assalto do dia do helicópteros chegam às suas zonas de embarque pré-designadas. As tropas são embarcadas e em menos de 1 hora estarão em seus objetivos, interrompendo as linhas de suprimento e comunicação do inimigo e fechando suas rotas de fuga. Vimos que a divisão aeromóvel possui excelentes capacidades de inteligência e controle, 2 ingredientes essenciais para o sucesso no campo de batalha. Agora vamos analisar a capacidade que está expressa em seu nome, mobilidade aérea. Com suas aeronaves orgânicas, a divisão aeromóvel transporta ao mesmo tempo 1/3 dos elementos de assalto, oferecendo mobilidade superior a qualquer outra unidade.
Quando as aeronaves do Exército são reforçadas com aeronaves da Força Aérea e com o uso de técnicas aerotransportadas para colocar unidades de assalto no objetivo, essa capacidade é aumentada enormemente. Esses diversos meios de mobilidade distinguem as unidades aeromóveis. No objetivo, a missão deles é igual à de qualquer unidade de combate: enfrentar e destruir o inimigo. A espinha dorsal da artilharia terrestre da divisão é composta por 3 batalhões de obuseiros 105. O obuseiro leve é levado por helicópteros UH-1D com cabos de içamento, popularmente chamado de Huey, ou carregado internamente nos carga-helicóptero 47 Chinook. Os obuseiros são empregados em funções semelhantes às de qualquer divisão. O deslocamento da artilharia pode preceder, seguir ou acompanhar o corpo principal da força apoiada. Para fogo de supressão perto do elemento de manobra, a artilharia de foguetes aérea oferece alta mobilidade. Esses helicópteros, equipados com foguetes de 2,75 polegadas, oferecem apoio de fogo eficaz. Com 300 pés e visibilidade de meia milha, eles também garantem apoio de fogo prontamente disponível. Quando a artilharia terrestre está sendo deslocada, o deslocamento das unidades de artilharia terrestre é rápido. Com armas raramente fora de ação por mais de 28 minutos, o deslocamento noturno pré-planejado de baterias de artilharia, com apoio de batedores, pode ser feito tão bem e rápido quanto de dia. Com essa mobilidade, os batalhões de obuseiros conseguem fornecer apoio de fogo contínuo às brigadas apoiadas enquanto os fogos de apoio preparam os objetivos. A proteção para as colunas de tropas em deslocamento é fornecida por helicópteros armados das companhias de armas aéreas, que avançam à frente dos transportes de tropas. Aeronaves de escolta neutralizam armas antiaéreas, desviam o fogo inimigo dos helicópteros e conduzem a força principal longe de posições fortemente defendidas. A preocupação inicial sobre a possível vulnerabilidade das formações de helicópteros ao fogo vindo do solo foi amenizada pela experiência no Vietnã. A altitude e as rotas de aproximação reduzem bastante o tempo de exposição das formações de helicópteros. A técnica Nap of the Earth, voando a poucos metros das copas ou atrás de árvores, dá ao inimigo só alguns segundos para reagir antes da aeronave sumir de vista. Essa técnica dificulta muito a detecção de formações de helicópteros por aeronaves de alto desempenho. Testes mostraram que a formação média pode ser ouvida apenas 32 segundos antes de aparecer à vista e fica visível por apenas 50 segundos antes do pouso. Entre 35 e 80 segundos após o pouso, a última aeronave deixa a área. Além disso, o ruído normal das unidades de combate, especialmente blindados, dificulta ao inimigo ouvir a aproximação das aeronaves. De certo modo, a exposição das formações de helicópteros pode até ser vantajosa. Um inimigo, ao ouvir helicópteros ou observar aparentes desembarques de tropas em várias direções diferentes, não tem como saber onde está a força principal. Sem patrulhas, ele deve dividir sua unidade para se preparar para todas as situações. Essa capacidade de enganar e surpreender pode ser totalmente explorada durante operações de combate. Helicópteros armados que acompanham os helicópteros de transporte de tropas desorganizam as defesas inimigas e mantêm suas forças desorganizadas até que os transportes de tropas cheguem ao objetivo. Como as operações aeromóveis frequentemente levam as unidades além do alcance da artilharia principal, há uma necessidade maior de que a Força Aérea forneça apoio aéreo aproximado.
40 minutos após a decolagem, a infantaria chega para garantir os objetivos atrás das linhas inimigas. À medida que o ataque da brigada ganha impulso, unidades adicionais chegam como reforço e para conquistar outros objetivos. A versatilidade das unidades aeromóveis aumenta com sua capacidade aerotransportada parcial, uma forma eficaz de levar muitas tropas ao objetivo. Após o ataque inicial, os helicópteros são realocados para unidades aerotransportadas e lançados para ampliar sua mobilidade. Terrenos que impedem pouso de aeronaves não são obstáculo para tropas aeromóveis. Unidades de infantaria podem descer de rapel em áreas inacessíveis para tomar instalações vitais, e os engenheiros logo podem deixar um heliponto operacional. Das zonas de pouso, as unidades avançam rapidamente para se camuflar e conquistar os objetivos. Após o pouso, unidades aeromóveis continuam mais móveis que outros soldados de infantaria. Eles podem deixar muito equipamento para trás, sabendo que será entregue rapidamente se preciso. Assim, unidades aeromóveis sem carga extra operam em campo aberto sem depender de redes de estradas. Por outro lado, pequenos grupos podem montar bloqueios de estrada que, apoiados por fogo aéreo de supressão, forçarão as unidades inimigas a saírem das estradas. A mobilidade tática é ainda mais aprimorada pela disponibilidade imediata de helicópteros de prontidão para extrair e redesdobrar as unidades. Independentemente do transporte, tropas aeromóveis chegam ao objetivo poucos minutos após a decolagem. Eles chegam descansados e prontos para enfrentar o inimigo, sem se cansarem com uma longa marcha terrestre. Um contra-ataque de unidades blindadas ou de equipes de armas combinadas representa uma das ameaças mais sérias para as unidades aeromóveis, que abriram mão de blindados e armas antitanque pesadas em favor de maior mobilidade. As unidades aeromóveis ainda possuem defesas antitanque eficazes. Armas orgânicas como o luz antitanque descartável ou o canhão sem recuo de 90 mm apoiam a rápida criação de obstáculos para tanques. Pontes e passagens sobre obstáculos naturais, como rios, podem ser ocupadas e destruídas por unidades aeromóveis, eliminando as rotas de ataque ou fuga do inimigo. Unidades aeromóveis, sem depender desses pontos de travessia, podem pressionar o ataque contra um inimigo restrito e encurralado por obstáculos naturais. Uma capacidade antitanque adicional é fornecida pela eficácia da cavalaria aérea em localizar e relatar ameaças potenciais de blindados inimigos. Isso, junto ao rápido tempo de resposta dos helicópteros armados, geralmente permite o uso de armas antitanque aéreas contra colunas de tanques inimigos antes que se aproximem das forças aeromóveis terrestres. Armas antitanque aéreas orgânicas, como o míssil SS-11, que pode penetrar qualquer tanque inimigo conhecido, fornecem uma proteção satisfatória para as unidades aeromóveis contra blindados inimigos. Uma vez que um objetivo é conquistado, segue-se a tarefa igualmente importante de mantê-lo. Isso significa manter operações por um período prolongado em território hostil, sem uma redução inaceitável na capacidade de manobra, poder de fogo e apoio logístico. Funções rotineiras como a evacuação de prisioneiros de guerra e de pessoal ferido tornam-se especialmente críticas com unidades aeromóveis. A capacidade dos helicópteros é limitada e um grande número de evacuados, com a consequente desvio de pessoal e aeronaves de outras funções, pode ter sérias repercussões. Isso se resolve levando logo os evacuados de helicóptero a locais centrais. De lá são levados de volta em aeronaves de apoio que retornam vazias das missões de suprimento.
Operações em território hostil exigem segurança das bases avançadas contra ataques terrestres inimigos. O grande número de aeronaves nas áreas de estacionamento e próximo aos postos de comando torna provável a detecção aérea. Técnicas aeromóveis usam pouca segurança terrestre e priorizam dispersão das aeronaves e ocultação dos postos de comando. Elas também dependem de inteligência precisa e da rapidez das forças de prontidão para reforçar uma base sob ataque. Talvez nenhuma missão dentro de uma divisão aeromóvel seja mais crítica para o sucesso sustentado do que o reabastecimento adequado. Todos os suprimentos vêm de fora da divisão e são gerenciados por um comando logístico. Após serem recebidos pela divisão aeromóvel, o comando de apoio faz a redistribuição interna. O centro de controle determina onde a carga que está chegando é mais urgentemente necessária, e quando o piloto em rota faz contato, ele é direcionado para esse local. Os requisitos de volume preocupam muito uma divisão que atua rapidamente, à distância e por via aérea. O reabastecimento precisa ser rápido e abundante. Recipiente de borracha para combustível de 500 galões facilita o trabalho. Esses tambores podem ser levados por helicópteros ou rebocados por veículos leves em terrenos difíceis. Os desafios comuns de reabastecimento são ainda mais ampliados em uma divisão aeromóvel pela exigência de estoques mínimos nas áreas avançadas. Unidades aeromóveis precisam viajar leves, sem excesso de suprimentos além do necessário imediato. Para resolver esse problema, pequenas cargas mistas de suprimentos são adaptadas, pré-paleteizadas e codificadas para atender às necessidades previstas de unidades táticas específicas. Os suprimentos são enviados diretamente à unidade usuária sempre que possível, reduzindo tempo e trabalho. Áreas de reabastecimento são estabelecidas simultaneamente com os ataques aeromóveis e a uma curta distância de voo dos objetivos. Com coordenação e mobilidade, uma clareira árida na floresta se transforma em um centro de intensa atividade em apenas 1 hora. Os helicópteros que acabaram de desembarcar tropas de combate nos objetivos correm para reabastecer e depois ficam de prontidão nas áreas de apoio para serem redesdobrados. As necessidades de rações dentro de uma divisão aeromóvel não são maiores do que nas unidades padrão, mas são exigências que precisam ser atendidas. Helicópteros e veículos terrestres orgânicos distribuem rações para e dentro das áreas avançadas. Unidades de purificação compactas, de rápida montagem e transporte aéreo fácil, garantem amplo suprimento de água potável de fontes locais. Esses recipientes leves para bagagem são itens não padronizados usados por unidades aeromóveis. Em toda divisão, sistemas e funções são interdependentes para o sucesso. O poder de fogo tem pouca importância sem inteligência, a mobilidade tem pouca consequência sem comunicações, e todos esses sistemas logo se deterioram sem procedimentos adequados de manutenção.
Os problemas normais associados à manutenção de aeronaves tornam-se potenciais desastres para uma unidade que exige alta utilização de um grande número de diferentes tipos de aeronaves. Para resolver esses problemas, os conceitos básicos de manutenção do Exército foram adaptados para a divisão aeromóvel. As habilidades de manutenção de aeronaves no nível organizacional foram aprimoradas. O reparo imediato e o rápido reabastecimento de peças são enfatizados no nível organizacional. A manutenção de aeronaves é limitada a reparos que possam ser concluídos em no máximo 4 horas. A manutenção de apoio direto é realizada por companhias de manutenção de aeronaves orgânicas à divisão, seja em áreas avançadas ou na base da divisão. A manutenção de apoio direto é limitada a reparos que possam ser concluídos em até 72 horas. Mesmo com habilidades semelhantes na divisão, não há garantia de cumprir o trabalho no prazo. A natureza da manutenção torna-se o fator determinante. A manutenção de nível superior é realizada por um batalhão de manutenção e suprimento de apoio geral não orgânico. O conceito de mobilidade aérea já foi testado e comprovado no Vietnã e em situações táticas de combate. As capacidades distintas da divisão de mobilidade aérea se devem principalmente à sua maior quantidade de aeronaves orgânicas. Outras divisões, em diferentes graus, podem ser transportadas pelo ar. A divisão de mobilidade aérea, mais que as demais, consegue se deslocar pelo ar sozinha. É isso que permite à divisão de mobilidade aérea mover-se de forma rápida e direta para áreas-chave de objetivo sobre qualquer tipo de terreno e entregar seus soldados descansados e prontos para o combate. Para manter operações em um ritmo acelerado e alta intensidade, e responder rapidamente às mudanças na situação tática, apoiando-se logisticamente dentro da área da divisão por meio de suas aeronaves orgânicas. Atuar em áreas inimigas, usando apenas o flanco vertical do inimigo para entrar e sair, explorando rapidamente oportunidades oferecidas pelo inimigo e vantagens obtidas por forças amigas. Essas capacidades seriam altamente valorizadas em qualquer tipo de guerra terrestre. Elas são particularmente desejáveis para operações contra forças guerrilheiras, incluindo unidades militares convencionais que empregam métodos de guerrilha. É por isso que a 1ª Divisão de Cavalaria Aeromóvel foi enviada para o Vietnã do Sul logo após ser ativada. Obrigada por assistir. Se quiser ajudar a produzir mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E claro, não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história acontecendo.